Boa tarde, mais um encontro nosso para a continuidade do estudo do Livro dos Espíritos, onde nós fazemos uma reflexão pequena sobre ele. Livro muito profundo, dizemos que o Livro dos Espíritos ainda é um livro para centenas de anos ser estudado, entendido. Cada vez que nós vamos nele, nós vemos ele com um olhar diferente, conseguimos nos aprofundar um pouquinho mais. E então vamos, nesta tarde, com a bênção de Jesus, dos nossos amigos espirituais, com a nossa gratidão ao nosso Pai, ao nosso Criador, vamos então dar continuidade ao livro 2, que é dos Espíritos. E semana passada, então, ficamos até a questão 85 do mundo normal primitivo. E a 86 vamos dar continuidade hoje. Então, Kardec pergunta: o mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem com isso alterar a essência do mundo espírita? E a resposta nós já falamos semana passada, Sim, eles são independentes e, não obstante, a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Então isso é lindo, é maravilhoso, Então nós temos dizemos assim, quando eu passar para o outro lado, Mas na realidade isso é uma maneira de falar, porque não existe outro lado. Eles interagem. Nós interagimos com os nossos amigos que deixaram o corpo físico o tempo todo. O tempo todo. Essa interação é feita através do pensamento. Nós estamos o tempo todo ligados pelo pensamento, E o mundo espiritual, ele também nos vê, nos observa. Porque para eles é muito fácil eles verem a matéria densa. Nós é que temos, através do corpo físico, que temos que usar os nossos olhos físicos, que não conseguimos visualizar essa matéria quintessenciada. Não conseguimos, entre aspas, porque tem pessoas que conseguem, sim, que é o que nós chamamos, que são as pessoas dotadas de mediunidade e de vidência. Mas isso também é um tópico que não é para ser conversado agora, neste momento, Então, essa interação existe quando não sentimos, não vemos, mas nós sentimos. E isso nós temos muitos exemplos. Muitos de nós dizemos, depois que meu pai, meu marido, minha mãe, meu filho partiu, teve um dia que eu senti o perfume dele, eu senti como se estivesse perto de mim, senti o calor. Enfim, temos várias maneiras de ter essas sensações, Que isso já cabe a um outro estudo, que é o estudo da mediunidade. Porém, é importante nós sabermos isso. Os mortos continuam vivos. Então nós dizemos, que o Espiritismo veio matar a morte, porque ela veio nos revelar que a morte não existe. Como já era revelado por outros povos, e é revelado até hoje, como foi revelado por Jesus, mas o Espiritismo trouxe isso assim com uma clareza de informações muito grande, que o Espiritismo nada mais é do que a fala dos Espíritos. Então, os nossos irmãos que estão na vida espiritual, que são mais evoluídos, que já adquiriram uma série de conhecimentos e informações, que vêm nos trazer as informações com mais clareza daquilo que intuitivamente nós já sabíamos, que existia uma vida espiritual. Porque mesmo em outras religiões que não seguem, não pregam a reencarnação, mas se cuidam e rezam para ter uma vida espiritual tranquila, Então o Espiritismo vem apenas revelar e provar como é que isso acontece.
Então, sim, eles são independentes e, não obstante a sua correlação, é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Né? Questão 87. Os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? Resposta. Os espíritos estão por toda parte. Povoam ao infinito os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem o saberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados. Então, olha que maravilha, né? Eles povoam todos os espaços. Os espíritos, eles viajam com a velocidade do pensamento. E a velocidade do pensamento é 300 mil quilômetros por segundo. Então, quando eles pensam em algum lugar, eles já estão lá. Porque não existe a matéria para bloquear. Então, é uma coisa assim maravilhosa. Eles estão no nosso lado, nos cuidando, nos observando. Já falamos isso também, né? Nós temos do nosso lado os nossos guias. Nós temos os espíritos amigos, familiares, nos observando, nos cuidando, querendo a nossa felicidade. Mas temos também espíritos não tão do bem, não tão evoluídos, que não querem tanto a nossa felicidade. Por isso que o nosso comportamento é muito importante. O nosso pensamento positivo, harmonioso, o bem, todos aqueles ensinamentos que Jesus deixou. Né? Todos os ensinamentos que Ele nos trouxe foi para isso. Para que nós tivéssemos um bom proceder, para que nós tivéssemos sentimentos de amor. Quando Ele fala do perdão, é isso, é o entendimento, é a paz que nós todos temos que ter, para mantermos um padrão vibratório e para termos sintonia com os espíritos do bem, né, mais evoluídos, que possam nos ajudar. Mas também com o nosso pensamento de amor, de perdão, de tolerância, estarmos direcionando para os nossos irmãos mais atrasados, mais sofredores, os pensamentos de amor, de compreensão, de desejar que eles evoluam, que eles se posicionem para o bem. Então esse comportamento todo é uma coisa maravilhosa que nós vamos aprendendo com o nosso estudo dentro da doutrina dos espíritos, né? E eles são instrumentos de Deus, como diz aqui, tanto os mais próximos a nós positivamente como os negativamente. Porque são eles que nos fazem evoluir. Porque quando nós sabemos que nós temos essa influência positiva e a negativa, nós sabemos que nós temos que crescer, que ser bons, que evoluir, que perdoar, todos esses sentimentos que eu já comentei, né? Mas nem todos vão por toda parte. Então os espíritos mais atrasados, eles não têm essa... Não é porque não é permitido. Como aqui diz, são interditados, mas não é porque Deus coloca uma barreira, não é isso. É interditado porque eles não têm condições de ir. Eles não têm nem capacidade, se quisessem ir. Porque a leveza espiritual também depende da nossa evolução. Quanto mais leves, mais nós podemos volitar, mais nós podemos ir a mais lugares. Quanto mais embrutecidos, maldosos, vingativos, nós somos mais densos. Então são aqueles que mais estão aqui próximos a nós. Então são por isso que nós temos, como Jesus falou, estar sempre em oração, orai e vigiai. Estamos constantemente orando por nós, orando por esses irmãos
que são irmãos que estão hoje um pouquinho mais atrasados do que nós, mas que um dia vão evoluir. Nós também já fomos assim. Pois para todos nós está o destino, que é o único destino, é a única determinação divina, que todos nós seremos bons. E disso nós não vamos fugir. Então os nossos irmãos que hoje são maldosos, que ainda não entenderam, um dia vão despertar. Nenhuma ovelha no meu rebanho se perderá, Jesus falou. Nós somos as ovelhas do seu rebanho. E a volta do filho pródigo, onde é feito festa, é exatamente falando sobre isso. Sobre aqueles que se distanciaram muito do bem e do amor, que um dia vão voltar para casa e quando voltar, vão ser recebidos com muito amor. Porque todos nós somos filhos do Criador. Somos suas obras. A todos nós ele aguarda por essa felicidade, por essa pureza de sentimentos. E todos nós um dia vamos ter, sim, vamos chegar lá, né? Então essa pergunta, ela é muito completa, ela é muito bonita, nós poderíamos ficar aqui falando horas sobre ela, né? Detalhando cada ponto. Mas esse estudo é só alguns alertas para nós. E cada um por si pode procurar se aprofundar. Vamos ver, a Nádia falou ali, ela falou da lei de causa e efeito. Então vamos procurar no Espiritismo a lei de causa e efeito. A Nádia tocou ali na vidência, tem espíritos que vê. Então vamos procurar sobre a mediunidade de vidência, porque isso aqui, esse nosso estudo, pequeno estudo, essa pequena explanação, é para nos incentivar a uma busca maior. O Livro dos Espíritos é uma base, onde contém tudo, mas existem obras para especificar isso melhor. Por exemplo, nós temos uma obra que é o Livro dos Médiuns, só para falar sobre mediunidade. Nós temos uma obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é só para falar sobre esses ensinamentos de Jesus e esclarecer. E assim nós temos o céu e o inferno, que vai falar da nossa vida depois da morte. Nós temos o livro A Gênese, que vai falar de todo esse princípio, ela dá uma pincelada em várias coisas, né? Então são livros que trazem para nós muitas informações e muitos recursos, né? Então agora nós encerramos o mundo normal primitivo e começamos a forma e ubiquidade dos espíritos. E começamos com a questão 88. E ela diz assim, a pergunta, né, que Kardec faz. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? E eles respondem, aos vossos olhos não, aos nossos sim. Eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. Aqui, quando ele fala um clarão ou uma centelha etérea, ele está falando realmente do espírito só, sem o corpo intermediário, o corpo perispiritual, que nós vamos passar a estudar daqui a pouco. Nós já vamos, talvez na próxima semana, nós já vamos estar falando sobre esse corpo perispiritual. O que é ele, né? Nós, quando falamos lá no duplo etéreo, do fluido vital, nós já tocamos nele, né? Nós vamos dar mais uma estudadinha sobre ele. Então, questão 84. Essa flama ou centelha tem alguma cor? Para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a maior ou a menor, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. E Kardec então faz um comentário. Representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou uma estrela na fronte. Essa é uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos, colocando no alto da cabeça, por ser ali que se encontra a sede da inteligência, né? Então essa flama, essa cor, esse brilho,
que os espíritos, quanto mais de luz, quanto mais evoluído, mais eles brilham, né? Vocês vejam que quando a gente fala, né, num santo, ele sempre está aureolado, né, com uma luz. Quer dizer, realmente aquela auréola que se vê acontece, eles representam assim, porque os espíritos que têm vidência, os encarnados, né, os espíritos encarnados, que têm vidência, eles veem esses seres mais evoluídos assim, tanto que a gente diz, a gente viu um ser de luz. Mas todos nós temos luz. Essa luz está dentro de nós para nós fazermos ela brilhar. Jesus não falou? Fazei brilhar a vossa luz. Então, o que é essa luz? É a energia do bem, do amor. Então, vejam que tudo vai se encaixando, né? Todos nós temos essa luz. Só que, por enquanto, ela está apagadinha dentro de nós. Porque nós temos que fazer ela brilhar. E como é que nós fazemos ela brilhar? Através do bem, através do amor, através da vivência do bem, através da vivência do amor. E isso nós andamos um pouco afastados, né? Mas todos nós estamos a caminho. É assim mesmo, faz parte da evolução. Então, quando nós vemos um espírito como uma Madre Teresa, como uma Irmã Dulce, como um Chico Xavier, que só pregavam o bem, como um Francisco de Assis, que largou tudo, que largaram as suas facilidades, a sua riqueza material, que abriram mão de tudo, como um Chico Xavier que abriu a mão de tudo que ele poderia usufruir, para viver apenas do seu pequeno salário, numa vida muito pobre, que nunca aceitou nada. São espíritos que já têm essa luz, que já evoluíram, que sabem que essa vida aqui é muito pequena, muito passageira, e que o que nós levamos é apenas a nossa luz. É aquilo que nós fizemos brilhar, através do amor, do perdão, da caridade, do pouquinho de cada coisa que nós fizemos. Que é isso que nós vamos levar. Então, por isso, esses espíritos não tinham necessidades materiais. Né? Uma Madre Teresa de Calcutá, ela dava todo o alimento. Se sobrasse, ela comia. Diz que ela comia um pouquinho de arroz, que ela comia com a mão. Como os mais pobres indianos, né? Eu acho que todos os indianos, eles comem com a mão mesmo, né? Ela comia assim. E um pouquinho de arroz, se sobrasse. Então, o alimento para eles é o alimento espiritual. É isso que eles têm. E é isso que eles sabem que vão levar. Então, brilha a vossa luz. Né? Então, é isso que nós temos que fazer. Então, encerramos hoje com esse pensamento, né? Da necessidade de fazermos brilhar a nossa luz, para que essa flama ou centelha tenha uma cor mais bonita, né? Que seja de uma cor dourada, bonita, prateada, e não escura, triste. E assim encerramos a nossa conversa de hoje, e vamos dar continuidade na próxima semana com a questão 89, que é muito incrível. Esse capítulo é todo muito bonito. Aliás, para mim, todo o livro dos Espíritos é muito lindo, apesar de ter coisas que nós ainda não entendemos. Mas vamos dar então prosseguimento. Que tenhamos todos uma semana de muita paz, de muito amor e de muita luz. Beijo, meus queridos, e até a próxima semana.